Gianecchini sofre críticas severas da comunidade gay, ou de parte dela, e também dos conservadores. E na parte dos conservadores a coisa chega até mesmo à perseguição. Como que será que nós chegamos a esse ponto? Vamos conversar um pouquinho sobre Gianecchini, mas depois da vinheta. Então, vamos lá. Gianecchini, nós sabemos, né, é um grande artista, ele tem uma trajetória. No início, nem tão grande assim ele era. A verdade sobre Gianecchini, no meu entender, é que ele, vamos assim, ele foi um modelo que teve a oportunidade de alçar a mídia e soube aproveitar e conseguiu, não só falar que foi de modo oportunista, eu acredito que é injusto, porque hoje eu acredito que o Gianecchini é um ator, um bom ator. Não chega a ser um excelente ator, mas ele é um bom ator. E ele tem todo um histórico, vamos dizer assim, onde ele negou a sua sexualidade. Hoje em dia ele gosta muito de dizer assim que ele não aceita rótulos, que ele é uma pessoa que não se define em rótulos e que ele seria uma pessoa de uma sexualidade um tanto quanto fluida e tudo mais. Mas o que nós sabemos de Gianecchini, eu particularmente, né, que circulo já no meio gay há um bom tempo, são boatos, né? Você sempre ouviu muitos boatos em relação à vida particular do Gianecchini. E algumas coisas são assim bastante certas. Ele tem uma amizade muito grande com o André Almada, um grande empresário da noite gay. Há rumores, há quem diga que eles chegaram a ter um romance lá no passado. Não dá para a gente afirmar isso com certeza, né? Porque ele nunca declarou nesse sentido, nem tanto o André Almada, que é o empresário dono da The Week, né? Da antiga The Week, né? Que a The Week agora ela fechou, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se ela continua aberta lá no Rio de Janeiro, mas o André Almada sempre foi aquela personalidade gay bastante conhecida de todo mundo, e as pessoas diziam, né, André Almada e Gianecchini, Reinaldo Gianecchini tem uma amizade, e havia quem dizia na época, né, que ia além da amizade. Depois, né, então Gianecchini, ele começa como modelo, ele tem oportunidade como ator. No começo ele é um ator, ao meu ver, bastante fraco, mas ele é uma pessoa assim bastante empenhada, eu considero ele dessa maneira. Ele estudou e você consegue perceber ao longo das novelas e também em outras produções que ele faz e fez, né, uma evolução bastante considerável. Então eu acho que é até injustiça falar assim que Gianecchini é uma pessoa que viveu só do oportunismo. Acontece que recentemente ele assumiu essa sexualidade fluida e ele insiste em dizer que ele não se encaixa em rótulos e tudo mais. Ele teve muitos episódios na vida dele, no transcorrer, ele casou com a Marília Gabriela, desculpa. Há quem diga que, na verdade, o Gianecchini tinha um affair com o filho da Marília Gabriela, que aquilo tratava-se de um casamento de fachada. Todos esses boatos sempre correram muito em torno da figura do Gianecchini. Nunca ninguém teve assim provas cabais de poder afirmar as coisas, porque ele se mantinha e se mantém até hoje um tanto quanto distante da comunidade gay. Eu entendo que essa postura de ficar afastado é uma coisa assim muito pessoal. A gente não pode ficar julgando, o fulano tem a obrigação de sair do armário, né? Eu sou radicalmente contra isso. A pessoa tem que saber quando ele pode e deve sair do armário. Mas o fato que a gente pode estar destacando é que Gianecchini nunca foi uma pessoa de levantar bandeiras dentro da causa da comunidade gay, e esses boatos sempre circularam, e o tempo foi passando. Em um determinado momento agora, nesse momento específico, que Gianecchini está com sua vida um pouco mais assim, pública, né? Ele fala um pouco mais da sua intimidade, com certas reservas. Ele está nesse musical, o Priscila, a Rainha do Deserto, né? E um musical no teatro e assim por diante, que está assim chamando bastante atenção. Que, para quem não conhece, o Priscila, a Rainha do Deserto, eu não sei dizer se ele já era um musical e foi feito filme de cinema, ou do cinema ele passou a ser um musical. Eu sei que o filme eu assisti
e eu recomendo. É um filme bastante interessante lá dos anos 2000 e ele traz uma trajetória de drag queens que elas vão para o interior da Austrália e uma delas vai ter que reencontrar um filho dela, né? Mostra um pouco dessa questão da arte drag. No meio tem uma travesti dentro da turma que está ali viajando. Eu não me lembro se são 3 ou 4 drags, uma delas sendo travesti, então seriam umas 2 ou 3 drags e uma travesti que estão fazendo essa jornada. Então é um filme assim, bastante interessante, tem bastante música assim, icônicas, que são hinos do meio gay. Você tem ali ABBA e você tem outras músicas da época, e é nesse sentido que corre a trama. Acontece que quando o Gianecchini ele entra em cartaz com essa peça de teatro, isso gera uma série de situações desconfortáveis. De um lado, os conservadores, sem comentário, porque que vem dessa parte da população, a gente não tem nem o que discutir, que é perseguição mesmo. Eles simplesmente, os conservadores não aceitam um cara que teve sempre o papel de galã, um cara que sempre foi a atenção da mulherada, sedutor de homens e mulheres, apesar que só leva em conta a questão das mulheres serem seduzidas pela figura de Gianecchini, que Gianecchini sempre foi um homem bastante bonito, né? E gera uma fúria ali, né? Como que pode, que coisa, né? Que coisa terrível esse Gianecchini agora nos afrontando, fazendo esse musical gay, né? Porque é o que se trata a Priscila, a rainha do deserto. E por outro lado, nós temos a própria parte dessa comunidade gay que não aceita também, né? Como assim? Gianecchini agora está resolvendo ir atrás do Pink Money, né? O Gianecchini agora está lá na peça de teatro musical, usando o meio gay, ele nunca teve posições firmes, sempre deixou sua vida particular num modo bastante nebuloso, e ele está sofrendo muitos ataques, e dentro desses ataques, existe principalmente no meio gay muitas críticas à forma como ele está retratando a personagem, essa drag queen, dizendo que ele não está conseguindo desenvolver bem as coreografias, que ele não está conseguindo fazer um trabalho legal, um trabalho bem feito. Como eu não assisti a peça, eu não sei dizer, né? O que eu sei dizer é do Gianecchini como ator em outras produções, e ele demonstra ser uma pessoa esforçada. Se ele acertou a mão ou não acertou a mão, eu acho que seria interessante você, se tiver a oportunidade de assistir o musical, ir lá e assistir. Agora, quanto ao comportamento das duas alas, conservador e o público gay que está revoltado. Dos conservadores, eu acho que não tem nem que comentar, né? Eu acho que eles têm que cuidar mais da vida deles, né? Porque se eles se sentem traídos porque Gianecchini agora se assume com uma sexualidade fluida e que tem interesse por meninos e meninas, como diz ele e tal, né? E por aí vai. Agora, quanto à comunidade gay, que eu tenho a dizer é o seguinte, que, de fato, eu entendo que a nossa ansiedade para cobrar de pessoas públicas posicionamentos políticos favoráveis à nossa causa, no caso aos direitos civis homossexuais, é para lá de válido, esse tipo de cobrança. Agora, aqui eu acho que não é válido, de repente, não sei também se é o caso, porque eu não consigo dizer com certeza como que está o desempenho dele nesse musical. Eu acho que a gente tem que tentar separar as coisas, que às vezes eu percebo quando eu leio as coisas na internet, que o pessoal está misturando muito, né? Essa cobrança de um modo onde você acha que alguém é obrigado a falar da sua vida particular, principalmente se você for ver o histórico do Gianecchini, que quando ele começou a falar, se pronunciar como gay, poderia fechar as portas para ele, né? Se é que podemos definir ele como gay, se é que ele é gay, se é que ele é bissexual, ou seja lá como ele se define. Eu parto aqui do princípio, nós temos que respeitar a forma como a pessoa se define, pelo menos no momento. Eu, particularmente, sempre achei que o Gianecchini fosse gay, pelo aquilo que chegou aos meus ouvidos, pelo todo o histórico, né? Muito antes dele falar, se abrir, né, eu já tinha essa impressão que ele era gay, que ele estava no armário, e que essa amizade com André Almada provavelmente não era só uma amizade, que o casamento dele com Marília Gabriela, na verdade,
poderia ser perfeitamente uma fachada para um relacionamento dele com o filho da Marília Gabriela, mas até aí, né, a vida particular dele, a vida particular dos envolvidos, ninguém é obrigado, tá? Agora, uma coisa que eu acho que o Giannichini ele deveria refletir, que é o seguinte: quando você não tem posições muito firmes na vida e você é uma pessoa de sucesso, você vai chamar a atenção e vai ter cobrança, e é natural para o outro lado, mas agora eu estou falando na questão da postura política. Na postura política, porque nós passamos por vários momentos muito terríveis, né, durante a própria trajetória de Giannichini, recentemente os últimos 4 anos na mão do Coisa Ruim, né, do Coisa Ruim que se dizia paraquedista e virou uma vaca em cima de uma árvore que virou presidente, que é o caso do Bolsonaro. E Giannichini, por exemplo, nunca veio em público, falou alguma coisa ou rebateu algo do que essa coisa horrorosa que a gente teve, como o presidente esteve aqui nos governando. Nesse sentido, né? Porque eu acho muito triste quando você tem uma pessoa pública, uma pessoa de poder, como é o caso do ex-presidente Bolsonaro, que ele vem e fala: se você tem um filho assim gayzinho, afeminado, você bate que ele deixa de ser afeminado, e coisas do gênero, daí para coisa pior, né, piores, inclusive coisas de teor racista, e você não vê personalidades públicas como o Giannichini se pronunciando, e de repente realmente ele começa a abraçar a estética gay e vai encenar Priscila. Isso acaba chocando a comunidade de certo modo, mas eu acho que a gente tem que também fazer críticas com sabedoria, eu acho, né? Tem que saber criticar, não simplesmente criticar por criticar. E o desempenho artístico dele, de fato, eu fico devendo. Se alguém por acaso assistiu o musical e quiser vir aqui nos comentários e deixar algo sobre, para dizer se de fato ele está muito a desejar ou não no desempenho artístico, eu agradeço, tá, pessoal? Porque eu não sei se eu conseguirei assistir essa peça de teatro, né, que é aqui em São Paulo mesmo, né, mas de repente vai que eu consigo, se eu for, eu venho aqui e comento um pouco as minhas impressões, né. Eu tenho um respeito ao Giannichini porque o que ele passou também não foi fácil, né, ele teve tratamento oncológico e tudo mais, então o lado humano dele tem que ser visto também. Agora, como artista, todo artista está sujeito a crítica no seu desempenho, na sua performance, né, todo artista está sujeito, né? E uma pena que o Giannichini nem sempre foi um cara, vamos dizer assim, ponta firme na causa, já que agora ele se autodefine como sendo esse homem cis de uma orientação sexual mais fluida, ou seja, eu estou entendendo que ele está dizendo que ele é bissexual, né? E eu não sou desses que acham que bissexualidade não existe, não. Para mim, bissexualidade existe porque eu já convivi, já fiquei e tive assim lances, vamos dizer assim, eventuais, né, com bissexuais, e realmente bissexual existe, né, tem que ser respeitado. Então aí, pessoal, até aqui o nosso recado sobre o Giannichini, Reinaldo Giannichini, e até mais, grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal. Beijos!